oitava rodada do Campeonato Brasileiro se iniciando hoje, no sábado, e vou trazer aqui para vocês os meus palpites para cada jogo. Já estou com eles aqui na tela do meu computador. Final de semana bem agitado no futebol brasileiro, né? Tem um clássico Palmeiras e São Paulo, tem um jogo legal também, Botafogo e Internacional. Eu vou trazer para vocês aqui os meus palpites. Espero que coincidam com o de vocês, palmeirenses, né? Mas antes eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com mais palmeirenses e ative o sininho para mais notificações, tá bom, pessoal? A rodada se inicia hoje, né? Tem o primeiro jogo aí às 16 horas e tem às 16, aí às 18h30 tem três jogos, e o último jogo do sábado se inicia às 21 horas, né? E é claro, palpite é palpite, né? Mais uma resenha, mais uma brincadeira que a gente faz aqui. Mas cada um tem o seu palpite e eu vou procurar dar o meu palpite aqui sempre sem clubismo, né? Tirando a brincadeira um pouco de lado, um palpite sério. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar aí com o primeiro jogo do sábado às 16 horas. Fortaleza e Juventude. O Fortaleza melhorou um pouco, né? No campeonato, ganhou aí no meio da semana. E o Juventude é aquela, tem um jogo bem, faz um jogo legal, o outro irregular. Mas o meu palpite para esse jogo, 2-0 para o Fortaleza. Jogando em casa, né? O Fortaleza é um time já mais tempo com o mesmo técnico, um clube já mais organizado. Não que o Juventude não esteja, né? Mas vamos apostar aí, vamos colocar as nossas fichas aí no Fortaleza. Justamente por isso, um time mais tempo jogando junto, vai jogar em casa, tem um fator casa que é relevante, né? A gente não pode ignorar isso. 2-0 Fortaleza. Que esse jogo se inicia, o primeiro jogo do sábado, às 16 horas. E o jogo das 18h30, o jogo entre Grêmio e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Então, esse jogo é às 18h30. E o Grêmio também é um time que está melhorando. O Bragantino também está jogando bem. Mas não sempre, né? Mas esses jogos assim, geralmente a gente tem que levar em conta o fator jogar em casa. Não tem como fugir disso, né? E vou colocar aí, 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio. O jogo mais... O Bragantino também é um clube organizado, né? Já tem alguns jogadores ali jogando muito tempo junto. E o Grêmio, agora com o Mano Menezes, né? Já teve a primeira vitória dele aí. Vamos ver se o Grêmio mantém essa regularidade ou não. Mas hoje meu palpite 2-1 para o Grêmio. Aí o jogo de sábado também às 18h30, Mirassol e Corinthians. Corinthians jogando fora de casa, o Mirassol também a gente não sabe como que vai vir, né? Ganha, é aquela incógnita que tem desses times menores, né? De menor expressão. Um jogo bem, o outro... O jogo não mantém, né, aquela estabilidade. E para mim esse jogo tá com cara de empate. Não é porque eu sou palmeirense ou Corinthians, não. O Corinthians é claro que o Corinthians é um time bem melhor que o Mirassol, né? O Corinthians está jogando bem. Teve um resultado ruim aí no meio de semana na Sul-Americana, né? Empatou em casa. Um jogo praticamente... O Corinthians está eliminado aí da Sul-Americana. Mas vou colocar aí pelo que o Mirassol vem aprontando com os times grandes aí, um resultado aí 1-1. 1-1 Mirassol e Corinthians. Aí no mesmo horário, Vitória e Vasco. Aí já é um jogo que foge um pouco aí da característica, né, de um jogo bem jogado. É uma incógnita os dois times. Vitória e Vasco. Aí o Fernando Diniz aí, não sei se ele já vai dirigir o time, mas vou colocar aí o vascaínos. Do que vocês estão passando aí, perderam também, tomaram mais um chocolate aí jogando
no meio de semana, né? Vou colocar 1-0 pro Vitória. Vasco perde esse jogo aí pro Vitória por 1-0. E aí o último jogo do sábado, esse é um jogo legal de se ver, hein? Um jogo bom. Flamengo e Bahia. Flamengo jogando em casa, teoricamente é o favorito, né? Mas o Bahia aprontou com o Palmeiras, ganhou de 1-0, né? E para nós palmeirenses, o interessante é o Flamengo não vencer o jogo, né? Um empate já seria legal. Então eu vou colocar um empate. Só por isso, mas claro, deixando o clubismo de lado, o Flamengo tem um excelente time, né? Mas também oscila muito. Oscilou, empatou agora aí na Libertadores. O Bahia vem crescendo, ganhou do Palmeiras, também oscila um pouco. Aí depois perdeu aí, né? No meio da semana. Mas vou colocar aí um empate aí. 0-0 esse jogo. Flamengo e Bahia 0-0. E aí vamos já para os jogos de domingo. Às 16 horas, Sport e Cruzeiro. O Cruzeiro tá melhorando a cada jogo aí, né? Dudu saiu de lá, já tá no Atlético Mineiro. E eu vou colocar aí uma vitória do Cruzeiro, 1-0 pro Cruzeiro. Mesmo jogando fora de casa, pelo histórico dos times aí, no Sport zona de rebaixamento, e o Cruzeiro tá em ascensão, e o Sport não tá bem, né, na competição, então placar 1-0 pro Cruzeiro. E aí, às 17h30, o clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. Esse é um grande jogo, né? O Palmeiras precisa, jogando em casa, vai jogar na Arena Barueri. Todos os ingressos foram vendidos, o estádio vai estar lotado, a capacidade máxima. Legal que a Leila fez aí, né? A Leila que tem a concessão aí da Arena Barueri durante 30 anos. E ela reformou todo o estádio lá, tá um estádio legal, bacana de se ver. E, claro, não é uma arena igual, tipo o Allianz Parque, moderna, não tem uma estrutura legal. E muitas pessoas falam que o acesso é ruim, mas no meu modo de ver, eu conheço bem São Paulo, não é um trajeto, por exemplo, do Allianz Parque para cá. Eu moro aqui na Zona Oeste, em Carapicuíba, é uma cidade vizinha de Barueri. Tem as rodovias aqui bem próximo, tem a Raposo Tavares, Castelo Branco, e assim, é fácil acesso, tem o Rodoanel do lado, claro. E até quem não, por exemplo, quem não tem carro, pode vir de metrô e trem, é rápido. Você, por exemplo, você vem de metrô, vem da Zona Leste, vem da Zona Sul, é fácil, para mim, no meu modo de ver, é fácil acesso. Pode não ter estrutura como ali jogando no Allianz Parque, questão de capacidade, questão de infraestrutura, né? Tudo aquilo que o Allianz Parque ele oferece, né? Os camarotes, um restaurante, tudo isso. Mas lá tem para alguns jogos que o Palmeiras não tiver condições de fazer no Allianz Parque, não é nada ruim fazer aqui na Arena Barueri. Isso aí, como palmeirense, eu posso, para quem não conhece, pode vir que vocês vão gostar muito. A cidade é bem legal, bem bacana. E para quem fala que o acesso é ruim, não é, gente. Não é ruim. Eu garanto para vocês que não é. Agora, é aquilo, né? Para quem não torce pro Palmeiras, sempre, e é que eu falo para vocês, sempre depois quando o Abel chegou para cá, eles sempre tentam colocar algum empecilho para que tente tumultuar ali o ambiente do Palmeiras, né? É impressionante e irracional o que essas pessoas fazem, né? E nem tanto são os torcedores, né? Aqueles comentaristas, jornalistas, né? Que se dizem a favor aí de um bom futebol, mas a gente sabe que não. Vamos lá. Esse placar, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras vence por 2-0. 2-0. Tá bom, pessoal? Continuando, no domingo, o mesmo horário, às 17h30, Atlético Mineiro e Fluminense. Esse jogo aí eu vou 2-0 pro Atlético Mineiro. O Fluminense também tá depois que o Renato chegou lá, deu uma equilibrada, mas também tá oscilando um pouco, o Atlético também. Mas os dois times ali, o Atlético tem um time superior, né, em relação a jogadores e elenco.
Então 2-0 para o Atlético Mineiro. Agora, o jogo das 20 horas, um jogo isolado ali das 20 horas no domingo, Botafogo Internacional. Um jogo legal também, as duas equipes aí oscilando bastante no Campeonato Brasileiro. Mas vou apostar 2-1 para o Internacional, mesmo jogando fora de casa. O Inter é um excelente time também, o Botafogo tem grandes jogadores também. Mas a questão daquela de entrosamento, né? De momento de jogo, de momento de que cada clube vive. O Internacional tá jogando perder, apesar de ter perdido aí, né? O Botafogo também perdeu. Mas vou apostar aí numa vitória do Internacional por 2-1. E o jogo de segunda-feira, um jogo isolado. Esse jogo será no Allianz Parque. Tá? O Santos entrou em contato lá com o pessoal do Palmeiras e vão jogar lá. E esse jogo será às 20 horas, Santos e Ceará, no Allianz Parque. E aí, Neymar, não vai ter jeito, você vai ter que jogar lá, né? Mas parece que o Neymar já tá mudando de opinião, né? Falou do gramado sintético. Parece, dizem que ele colocou até o mesmo gramado que o Palmeiras tem no Allianz Parque lá. Ele colocou numa casa dele aí, uma dessas casas que ele tem aí, mansões aí, né? Campo que ele tem lá. É o mesmo gramado. Mas o Zé Rafael também fez um comentário em relação a isso. Falou que jogou muito tempo lá e não vê problema em jogar no gramado sintético. Mas é aquilo, né, pessoal? Vamos ver aí depois de um tempo, aí quando... se tiver alguma condição, né, do Palmeiras também mudar isso daí, de colocar uma grama natural. Isso não significa que vai ser para sempre a grama sintética, o gramado sintético. Eu acho que não. Mas, vamos ver. No futuro a gente não prevê, né? Pode acontecer que o Palmeiras... A tecnologia é muito avançada, pessoal. Pode ser que aconteça alguma coisa aí e o Palmeiras consiga colocar um gramado natural e de forma mais rápida consiga, né? Arcar com as receitas que serão necessárias para ter um gramado natural aí, né? Porque envolve muita coisa. A arena não é totalmente utilizada pelo Palmeiras, né? Tem aquela concessão lá, acho que foram 30 anos, né? Que a W Torres tem sobre o Palmeiras ali, a questão do estádio, que a prioridade são deles. Mas depois vai mudar. Aí é tudo vida nova, tudo diferente. Tá bom, pessoal? Esses foram os meus palpites aqui pro canal. Eu peço que vocês se inscrevam no canal aí, deixem um like nesse vídeo. Comente também, né? Colocar o palpite de vocês aí, né? Em relação a esses jogos. Ou em relação só ao do Palmeiras aí, né? Que é o intuito aqui do nosso canal, né? Um canal de palmeirense. Mas todos são muito bem-vindos, tá bom? Corintianos, São Paulinos, santistas. Aqui a gente acolhe e deseja que todos participem do canal, se inscrevam. Não é um canal, apesar de ser palmeirense, mas é um canal leve, né? Um canal sem muito clubismo. Algumas vezes não tem como a gente não ser, né, pessoal? Eu não vou ser aqui hipócrita e falar que não. Mas essa parte a gente deixa para resenha. Os palpites dessa 8ª rodada foram esse, tá bom? Ative o sininho, se inscreva no canal e fui! Bom final de semana a todos e avante palestra!